Sabe quando você olha para sua vida e pensa, como é que eu cheguei até aqui? Pois é, essa é a pergunta que eu, Ana, me faço quase todos os dias. O que começou como uma relação tranquila e cheia de amor, acabou se transformando num rolo gigantesco do qual eu não conseguia sair. E a pior parte, eu me meti nessa sozinha. Deixei meu namorado, Caio, na maior furada e de quebra me envolvi com o irmão dele, o Lucas. Eu sei, parece novela, mas é a minha vida. E essa história foi muito mais complicada do que eu jamais poderia imaginar. Quando conheci o Caio, achei que tinha ganhado na loteria. Ele era o namorado perfeito, sabe? Carinhoso, atencioso, sempre pensando no meu bem-estar. Nos primeiros meses, a gente vivia grudado, não tinha briga, não tinha estresse. Ele parecia ser o cara certo. Eu me sentia sortuda por tê-lo encontrado. E tudo parecia caminhar para uma relação longa e feliz. A gente fazia planos, conversava sobre o futuro, viagens e sonhos que queríamos realizar juntos. Mas aí, conforme o tempo passou, as coisas começaram a esfriar. Não foi de um dia para o outro, mas aos poucos fui notando a distância que se formava entre nós. Caio começou a se dedicar muito ao trabalho e, com isso, a nossa relação foi ficando em segundo plano. Ele passava noites no escritório, sempre em reuniões ou em algum projeto que, segundo ele, era fundamental para a carreira dele. Eu tentava entender. Sabia que ele tinha ambições, queria crescer na empresa e quem era eu para ficar no caminho dele, né? Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia sozinha. Não era uma solidão física, porque ele ainda estava presente de vez em quando, mas emocionalmente parecia que eu já não era uma prioridade. Caio chegava tarde em casa, cansado, e quando a gente finalmente tinha um tempo para ficar juntos, ele parecia estar em outro planeta, com a cabeça cheia de problemas do trabalho. Ele estava presente, mas ao mesmo tempo distante, como se já não houvesse conexão entre nós. As noites em que a gente ria, conversava ou assistia a filmes no sofá começaram a sumir, e o vazio foi crescendo entre nós, de forma silenciosa, mas persistente. Foi nessa época que eu comecei a me aproximar do Lucas. O Lucas sempre foi aquele irmão mais descolado, brincalhão. Ele era mais jovem que o Caio, ainda estava na faculdade e vivia uma vida bem diferente. Se o Caio era o cara responsável e focado, o Lucas era o oposto, livre, leve, sem preocupações. Ele curtia a vida de um jeito que parecia fácil, sem o peso das responsabilidades que o Caio carregava nos ombros. O Lucas sempre aparecia em casa e logo a gente começou a se dar bem. De vez em quando, o Lucas me mandava mensagem perguntando se eu estava bem, se eu queria sair para tomar um café ou fazer alguma coisa. No início, eu achava isso normal, afinal ele era o irmão do meu namorado. O que poderia acontecer, né? Mas aí, um dia, depois de mais uma discussão com o Caio, eu aceitei o convite do Lucas para ir numa festa. Achei que seria uma boa distração, uma chance de esquecer os problemas por uma noite. E foi. Eu precisava daquilo, de um respiro, de uma noite leve. A festa estava animada e pela primeira vez em meses me senti relaxada. Lucas e eu conversamos bastante naquela noite. Rimos, bebemos e no final ele me beijou. Foi rápido, inesperado, mas mudou tudo. Eu sabia que aquilo era errado, mas ao mesmo tempo eu queria aquilo, mais do que eu queria admitir. Depois daquela noite, nada foi igual. Tentei fingir que estava tudo normal, que aquele beijo não significava nada, mas eu não conseguia parar de pensar no Lucas. Ele também parecia estar confuso e nossas mensagens ficaram cada vez mais frequentes. Começamos a nos falar quase todo dia. A tensão entre a gente era palpável e eu sabia que a qualquer momento aquilo podia explodir. Enquanto isso, as coisas com o Caio só pioravam. Ele ficava mais ausente, cada vez mais envolvido com o trabalho. Ele até percebeu que eu estava mais distante, mas não fez muito para mudar isso. Acho que no fundo, ele já tinha se acostumado com a ideia de que a gente não era mais como antes. Eu via nos olhos dele que ele sentia, mas não sabia o que fazer. E eu, em vez de tentar resolver, estava cada vez mais envolvida com o Lucas. Num sábado à noite, o Caio estava de plantão no trabalho e eu acabei saindo com o Lucas de novo. A gente foi a um barzinho, conversou sobre tudo e mais um pouco
e no final da noite eu acabei indo para a casa dele. Eu sabia que estava ultrapassando todos os limites, mas parecia que quanto mais eu tentava resistir, mais eu me envolvia. E foi ali, naquela noite, que eu e o Lucas dormimos juntos pela primeira vez. Eu queria acreditar que era só uma coisa sem importância, que não passava de uma aventura, mas a verdade é que a partir daquele momento, as coisas ficaram ainda mais complicadas. O que era para ser uma distração, algo passageiro, virou um nó na minha vida. O Lucas começou a falar que estava apaixonado por mim e eu não sabia o que fazer. Eu ainda estava namorando o Caio e por mais que a relação estivesse desgastada, eu não queria machucá-lo assim, mas eu já estava num ponto sem volta. Quanto mais o Lucas se envolvia, mais eu me sentia presa naquela situação. Ao mesmo tempo, eu não conseguia me distanciar dele. Tinha algo no Lucas que me atraía de uma forma que eu não conseguia controlar. A partir dali, minha vida virou um jogo de mentiras. Eu estava sempre tentando esconder as saídas com o Lucas, inventando desculpas para o Caio, dizendo que ia sair com amigas ou que estava ocupada com o trabalho. E ao mesmo tempo, o Lucas me pressionava para tomar uma decisão. Ele queria que eu terminasse com o Caio, queria que a gente ficasse junto. Só que eu não estava pronta para isso. Eu ainda gostava do Caio, mesmo que as coisas entre a gente não estivessem bem. E acima de tudo, eu sabia que essa história toda ia destruir a relação dos dois irmãos. Foi numa dessas noites que o Caio me convidou para uma viagem de fim de semana. Ele disse que a gente precisava de um tempo juntos, longe de tudo, para tentar se reconectar. Eu achei que seria uma boa ideia, mas ao mesmo tempo, sabia que estava carregando uma bomba nas mãos. Lucas ficou furioso quando eu contei da viagem. Disse que eu estava enrolando, que eu tinha que fazer uma escolha. E ele estava certo. Eu sabia que não podia continuar levando aquilo adiante. A viagem foi um desastre. A gente foi para uma pousada isolada no meio da serra e eu tentei de verdade me conectar de novo com o Caio. Mas a culpa e a confusão na minha cabeça me impediram de aproveitar qualquer coisa. Eu estava ali com ele, mas minha mente estava com o Lucas. E para piorar, o Lucas me mandava mensagens o tempo todo, me cobrando uma resposta, dizendo que não aguentava mais essa situação. Era insustentável. Num momento de desespero, acabei contando tudo pro Caio. Não porque eu achava que era o certo, mas porque eu simplesmente não conseguia mais carregar aquele peso. Eu disse pra ele que estava confusa, que tinha me envolvido com o Lucas e que eu não sabia o que fazer. A reação dele foi a pior possível. Ele ficou em choque, não conseguia acreditar que eu tinha feito isso com ele. Ele não falou nada, apenas pegou as coisas e foi embora, me deixando sozinha na pousada. A cena do carro dele indo embora ficou gravada na minha cabeça por dias. Eu voltei para casa arrasada, sabendo que tinha destruído o relacionamento de dois irmãos e a minha própria vida. O Caio sumiu por uns dias e eu não tinha ideia de como ele estava lidando com aquilo. Quando ele finalmente voltou para casa, ele disse que não queria mais me ver, que eu tinha acabado com tudo, não só entre nós, mas também entre ele e o irmão. E ele tinha razão. Depois que o Caio terminou comigo, eu fui atrás do Lucas. Eu não sabia o que fazer, e no fundo, eu esperava que ele fosse o consolo que eu precisava. Mas quando eu encontrei o Lucas, ele também estava magoado. Ele não esperava que a confusão fosse tão longe, e ver o irmão destruído o fez se afastar de mim. Ele disse que, apesar dos sentimentos que tinha, não conseguia mais continuar com aquilo. Eu tinha causado um estrago grande demais na vida deles. Eu via nos olhos dele a dor, o arrependimento, e me sentia sufocada pelo peso de minhas próprias decisões. Nos meses que se seguiram, eu me vi sozinha, sem o Caio, sem o Lucas e com o peso de todas as decisões erradas que eu tinha tomado. Eu tentei seguir em frente, mas a culpa não me deixava em paz. Eu magoei duas pessoas que eu amava e, no fim, fui a única a perder. Hoje, olhando para trás, vejo que fui egoísta, que agi por impulso e deixei meus desejos falarem mais alto. Eu achei que estava no controle da situação, mas na verdade eu estava perdendo o controle a cada passo que eu dava. O Lucas e o Caio nunca se reconciliaram completamente e eu sei que a relação deles nunca mais vai ser a mesma. Eu não posso mudar o passado, mas posso aprender com os erros que cometi. Agora, cada vez que penso em tudo o que aconteceu, sinto uma mistura de arrependimento e aprendizado. Percebo que,
Na vida, algumas coisas simplesmente não têm volta. O tempo passou, mas as cicatrizes ficaram, e eu sou obrigada a carregar essas marcas, lembrando-me todos os dias das consequências das minhas escolhas. Não importa quanto eu tente seguir em frente, essa história sempre estará comigo, como um lembrete de que nossas ações, por mais impulsivas que sejam, sempre têm consequências profundas.